Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 316 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 10 ao 12 do livro de Atos. Vamos à leitura? Capítulo 10. O centurião Cornélio. Em Cesareia, morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para memórias diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela 2ª vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que mais ou menos a esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir.
Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Pedro prega na casa de Cornélio. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Capítulo 11. A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia.
Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ágabo prediz grande fome. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Capítulo 12. Herodes persegue Tiago e Pedro. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro é libertado. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele. E o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte,
E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A morte de Herodes. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.